Como não poderia deixar de ser, levando nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, pedindo permissão para mais um trabalho de divulgação, de aprendizado com os ensinamentos de Jesus, com o Evangelho de Jesus, que os amigos e benfeitores espirituais possam estar conosco, nos amparando, nos auxiliando, nos orientando, não apenas nesse instante, mas a cada dia. Que assim seja, graças a Deus. Tem uma historinha bem conhecida talvez de muitos, circula bastante aí as internets e redes sociais. Conta que certa vez um pai, querendo transmitir uma lição para sua filha, chamou ela até a cozinha e colocou 3 vasilhas de água. Em uma, ele colocou um ovo. Em outra, ele colocou uma cenoura. E no outro, ele colocou café. Após algum tempo, ele pegou esses 3 itens e mostrou para a filha. A cenoura havia amolecido, o ovo havia endurecido e o café havia se modificado. O que ele concluiu para a filha: assim somos nós, minha filha, assim são os seres humanos. Diante das situações, das dificuldades e tribulações da vida, uns permitem que o seu coração se torne endurecido, amargurado, triste, perdem a fé nas pessoas. Outros, a exemplo da cenoura, amolece, não perde a convicção, perde a força, perde o entusiasmo, perde o ânimo. E há aqueles que faz que nem o café, que se adaptam, se modificam e se adequam à sua nova condição. Seja que nem o café, minha filha, que procura sempre se adaptar diante das dificuldades. Nosso tema dessa noite é baseado no capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. E o capítulo, conforme aí o título da exposição, nos padrões de Jesus. E Emmanuel, com base num trecho da carta de Paulo apóstolo aos Efésios, e renovai-vos pelo espírito do vosso sentir, ele nos traz a seguinte ideia, que na nossa vida nós somos constantemente expostos a mudanças, a modificações, a situações diversas que realmente nos modificam de uma forma ou de outra, seja na vida prática, seja no nosso interior, seja no nosso local físico, às vezes onde a gente mora, onde a gente trabalha, enfim, mas que de todas essas mudanças, a mais temos que dar maior atenção, a mais, vamos dizer assim, válida, é aquela mudança que nos provoca a reforma no íntimo, que mexe no íntimo de nossa alma. Pois bem, o universo é mutável. Ele vive em constante mudança. A nossa vida em constante mudança. A nossa existência em constante mudança. Tudo que a gente for parar para prestar atenção está em constante transformação. Algumas transformações são rápidas, são breves, são simples. A gente vê de um dia para o outro. Existem plantas, flores que desabrocham, elas desabrocham e murcham em poucos dias. É muito rápido, é muito breve, é muito fugidio, como chamam. Nos escapa, é de tão rápido que é essa mudança. Outras mudanças que ocorrem já no macro, no universo, são mais lentas, mais demoradas se comparadas com uma existência de uma encarnação humana. Quando a gente fala aí numa encarnação média humana de 70, 80, 90, 100 anos, a partir disso já fica um pouco mais raro, né? Existem bastante casos, mas já é uma faixa etária menor. Quando a gente percebe compara a mudança do macrocosmo, do universo, dos planetas a isso parece muito pequeno. E o universo parece que está estático, mas não está. O universo está em constante mudança. Tudo na nossa existência, tudo na criação do Pai está em constante mudança.
Nada é estático para sempre, nada fica ali estagnado e chegou no seu ápice. Se até as montanhas, quando a gente olha, que parece que tiveram sempre lá, não. Um dia elas nasceram, um dia elas não estarão mais lá. O Sol, que desde que o nosso mundo é mundo, o Sol já estava lá, e a ciência já sabe que um dia o Sol não vai estar mais lá. Não da forma que nós conhecemos. O nosso planeta não é exceção. Tudo na existência se modifica, tudo na existência muda. Até o universo se expande. Há cientistas que já falam que em determinado momento ele pode se contrair. Outros já falam que o universo ele é cíclico. Enfim, não vamos falar aqui de astronomia, não vamos falar aqui de teoria, mas estamos aqui dando um enfoque da existência, da regra universal que é a mudança, a constante mudança. A água de um rio, ela não volta pelo mesmo rio, ela segue adiante. O fruto que cai de uma árvore, ele não volta para aquela árvore, ele segue adiante. Enfim, dizem os cientistas que até as células do nosso corpo, depois de algum tempo, elas já não são mais as mesmas, elas vão se modificando. Pois bem, só que aqui, o que mais nos interessa no momento não é a mudança do universo, não é a mudança do Sol, não é a mudança do planeta quanto astrofísico. Não é a mudança do rio, não é essencialmente nem a mudança das nossas células. O que nós vamos trabalhar aqui nessa noite são as mudanças que ocorrem em nosso dia a dia. A primeira mudança ocorre na nossa própria gestação, que vamos evoluindo, vamos crescendo, vamos nos desenvolvendo no ventre de nossa mãe. E aquela mudança que é sutil, 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 num determinado ponto ela dá um boom e a mudança se torna mais radical. Por quê? Nós somos retirados daquele conforto que nos agasalhava, nós somos retirados daquilo que nós conhecíamos como mundo. Para nós, a gente estava falando de universo, do macro, mas para nós, quanto bebês, quanto gestantes, o nosso universo era o ventre da nossa mãe. Mas um belo dia, nós fomos tirados dali. Nós fomos, bem dizer, expulsos dali. Por quê? Porque ali não nos comportava mais. Não era mais interessante que continuássemos ali. Nós fomos retirados porque nossa mãe não nos amava? Muito dificilmente, provavelmente não. Se eu usar a minha como base, ela me amava muito. E me ama até hoje. Mas então por que ela me tirou dali? Por que a própria natureza é de tal forma que me tira já do primeiro aconchego que eu estou sentindo? E aqui eu não estou falando sobre perspectivas espirituais, eu estou falando sobre perspectivas biológicas. E por que a própria natureza me força a sair? Porque chega um ponto que o ventre da minha mãe não me comporta mais. Se eu continuar ali estático, o meu desenvolvimento não só vai trazer prejuízos para mim, como vai também trazer muito prejuízo para minha mãe. Vai ser prejudicial para ela se eu continuar no ventre dela. Então chega num ponto que eu tenho que sair. Assim como eu acredito que todos que estão aqui comigo, que vão ouvir em um outro momento, também tiveram que sair. E essa saída foi dolorida, nós choramos. Diz que o ar entrou nos nossos pulmões e doeu. E nós choramos, nós sentimos medo, estranhamos, tudo era distante. No começo, não, tudo que nós queríamos era continuar no aconchego da nossa mãe. Nós, quanto bebês, queríamos continuar agarradinhos à nossa mãe. Mas a gente vai percebendo que aquela mudança que no princípio foi dolorida, à medida que nós vamos crescendo e nós vamos aprendendo, nós vamos desenvolvendo, a gente percebe que ela foi necessária. E eu começo a perceber que eu posso me afastar um pouco mais da minha mãe, eu posso começar a experienciar outras coisas, outros cheiros, outros sabores, outros sons. Enfim, eu começo a experienciar um mundo que vai além do ventre da minha mãe. E a mudança não para por aí. Eu vou crescendo,
eu começo a identificar os meus pais, eu começo a identificar os meus familiares, eu começo a identificar os cheiros, os gostos, os sabores das coisas, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que me é bom, o que não é, o que me causa desconforto. E essas experiências vão me proporcionando um crescimento, vão me proporcionando um aprendizado. A princípio, num biológico, mas vai me desenvolvendo, vai fazendo eu crescer. Eu começo a ensaiar as primeiras palavras, assim o mundo já não fica mais tão distante de mim, eu começo a interagir com o mundo. O mundo começa a me compreender, eu começo a ensaiar a compreensão do mundo. E as mudanças vão continuando, elas vão existindo. Eu começo a aprender a dar meus primeiros passos. Eu começo as primeiras travessuras, as primeiras malcriações. E quando eu faço malcriação, ao menos espera-se que meus pais me repreendam, os adultos mais experientes me repreendam, e eu começo a perceber que aquela malcriação não é algo bom, porque eu fui repreendido. Se eu for elogiado, eu vou acreditar que aquilo é bom, mas eu fui repreendido. Se eu fui repreendido, aquilo lá tem alguma coisa de ruim, eu preciso analisar aquilo e com isso eu vou crescendo, eu vou aprendendo, eu vou me desenvolvendo. Mas ainda o meu mundo é confortável, porque o meu mundo, em geral, ainda é próximo dos meus pais. Só que chega um momento que eu sou obrigado a me retirar de perto dos meus pais, seja para ir na creche, seja para ir na escolinha. E uma nova mudança brusca acontece na minha vida, porque eu não tenho mais os meus pais, eu não tenho mais o conforto da meu lar, eu não tenho mais o conforto que me acalentava ali o meu espaço. Eu estou num espaço estranho, com todas as outras crianças estranhas, com as pessoas estranhas, muitas das quais eu não tenho a menor simpatia. Mas eu sou forçado a conviver, eu sou forçado a viver, sou forçado a aprender com essa nova mudança. E assim vamos crescendo, de creche para escolinha, da escolinha para escola, de série para série, vai mudando o ciclo, vai mudando os colegas, vai mudando os professores, e a cada momento eu vou aprendendo um pouco mais, eu vou agregando um pouco mais na minha existência, eu vou agregando um pouco mais no meu aprendizado, e vai me proporcionando evolução, e eu vou crescendo. E à medida que eu vou crescendo, eu vou começando a ter novos gostos, novas experiências, novas vontades, novos desejos, novas ânsias, novas necessidades. Eu começo a interessar pelo coleguinho ou pela coleguinha, começo a ter vontade de ficar mais perto dele ou dela. De repente, aquela professora ou professor que eu começo a ter um gosto maior por ele. Eventual curso X ou Y, que eu também amplio ainda mais, matérias novas, e a gente vai percebendo que a nossa existência humana, ela é crescente, ela é de aprendizado, ela é de evolução. Algumas experiências são positivas, outras são negativas do ponto de vista da consequência imediata, mas que nos serve igualmente para aprendizado. Mas continuamos crescendo da fase infantil para a pré-adolescência, da pré-adolescência para a adolescência, da adolescência a gente já começa a arranhar a fase adulta e vamos crescendo e vamos aprendendo. Só que chega num ponto que parece que nós começamos a esquecer que a nossa vida é uma eterna mudança. Embora ela continue mudando. Mas as mudanças começam a ser registradas de outra forma, porque nós já temos uma bagagem de aprendizado nesta encarnação. E ainda somamos isso aos aprendizados e encarnações pretéritas, e muitas das experiências começam a já se tornar muito amargas para o nosso ponto de vista. E de repente eu começo a me deparar com um desencarne, ou, entre aspas, com a morte de um familiar, de um ente querido. E eu não quero isso, e eu começo a temer, porque aquele momento foi dolorido para mim. Eu não quis aceitar essa mudança. De repente, aí eu me interessei, eu me empolguei com um companheiro ou com uma companheira e decidi me casar. E aquele, embora me desse uma ansiedade, mas também me causava medo. Porque era uma experiência nova, uma experiência diferenciada. E quando eu tive que me deparar com a responsabilidade maior para mim, que já não eram mais os meus pais, eram minha, e isso também me ocasionou medo. E eu quis recuar, e eu quis desistir, e eu quis
Diante de tantas as mudanças, eu decidi que eu não queria mais mudar. Eu não queria ser diferente, eu não queria que a minha vida mudasse. Eu queria que ficasse tal qual eu era. Lá na infância, lá na pré-adolescência, na adolescência, e eu balancei aqui tudo o notebook. Na infância, na pré-adolescência, na adolescência. Daí a gente lembra das palavras do poeta, que saudades que eu tenho da minha infância querida, da aurora de minha vida que o tempo não traz mais, ou algo do gênero. E nós lamentamos que o tempo não traz mais e esquecemos de valorizar o tempo de agora, o tempo presente, as experiências que nos são propostas hoje. Nós esquecemos que nós somos criaturas em mudança, em eterna mudança. Tudo muda, nós mudamos o tempo todo. E toda vez que nós insistimos em ficar estagnados e não mudar, seja de qual for, a vida acaba nos forçando, entre aspas, essa mudança. Há quem diga que o profissional que se acomoda há muito tempo no mesmo cargo ou na mesma empresa é um profissional acomodado. Quem trabalha nas grandes empresas afirmam isso. Na escola, se eu me acostumar sempre com aquela série, eu vou continuar repetindo aquela série. Não pode. Não pode, porque o universo, lembra que nós falamos lá atrás, a lei que dita o universo é a lei do progresso, é a lei do crescimento, é a lei da mutação. Tudo é mutável no universo, tudo muda, tudo se caminha para um crescimento, para uma evolução. Ainda que nós possamos a longo prazo não compreender essa evolução, mas o objetivo é a evolução, é o crescimento. E quando a gente insiste em ficar estacionado, quando nós insistimos em ficar estagnados, algo vai nos forçar a caminhar adiante. Como lá atrás, do parto. Quando nossas mães, né, nossa mãe entrou em trabalho de parto, nós fomos forçados, nós fomos expulsos da barriga dela, do ventre dela. Porque era necessário. Não era mais possível, como dissemos lá atrás, continuar. E na nossa vida, na nossa existência, sim, né, é necessário que a gente caminhe, que a gente vá adiante. Quando o Espiritismo e tantas outras religiões e doutrinas também proporcionam um certo desapego dos bens materiais, não é uma negligência dos bens materiais, é o desapego. Por quê? Porque eles são instáveis em nossas mãos. Nós não vamos continuar carregando para sempre, ainda que nós tenhamos uma encarnação inteira confortável financeiramente, vai chegar um momento que nós temos que deixar de lado os bens materiais. Tem um colega meu, um amigo meu, que a gente trabalha junto, que ele brinca, né? No caixão não tem gaveta. E é verdade, porque a gente não leva nada materialmente falando pro outro lado quando nós desencarnamos. Por isso que nós temos que começar a compreender as mudanças de uma forma diferente, de uma forma positiva, não de forma negativa. A mudança, ela vai vir. O que nós podemos fazer é tomar as rédeas dessa mudança e agirmos ativamente para procurar conduzir essa mudança da melhor forma possível. Se eu sei que a lei do universo me conduz ao crescimento e aprendizado, eu não preciso esperar que venha algo que me force contra, entre aspas, contra a minha vontade, na verdade contra o meu comodismo. Eu tive um professor, uma época que ele trabalhava com terapia, hipnólogo. Ele não era meu professor de hipnose, tá, gente? Eu não fiz. Mas ele era hipnólogo e terapeuta, né? E ele falava que a gente costuma chamar de zona de conforto. Mas que na verdade esse nome, no entender dele, era errado. Por quê? Porque muitas vezes a nossa situação, por incrível que pareça, não é confortável. A gente insiste em ficar numa situação que a gente que chamam vulgarmente de zona de conforto, mas na verdade essa condição não é confortável às vezes ela é cômoda. Talvez pudéssemos substituir por zona de segurança, porque é o que eu conheço e o desconhecido me traz medo, me traz insegurança. Eu tenho medo do desconhecido, da mesma forma que eu no ventre da minha mãe tinha medo de sair de lá de dentro.
Agora, já passando de um ponto de vista mais reencarnatório, e da mesma forma que muito provavelmente, quando eu fui reencarnar, eu também tive medo de reencarnar. Muito provavelmente, a menos que eu tivesse desesperado para reencarnar, aquilo me deu muito medo. E ainda que eu tivesse desesperado, o medo persistiu. O medo do novo, o medo do diferente, o medo de dar mais um passo, mesmo que eu estava estudando para esse tema, vi um título de uma exposição, de uma palestra, que eu não tive oportunidade, separei lá nos videozinhos de assistir mais tarde, mas o tema era assim, dor, dificuldade, a gente supera. Arrependimento, não. A gente vai viver arrependido por aquela coisa que nós não fizemos. Nós vamos viver se questionando. Não sei a extensão do vídeo, vou ser sincero, mas esse dizer me chamou a atenção. Às vezes a gente tem tanto medo de tentar algo diferente, de fazer algo diferente, de dar o passo diferente, de fazer algo diferente, que quando essa mudança é proposta para nós de forma um pouco tanto mais compulsória, porque são frutos que nós colhemos e necessidade de aprendizado, não tem como. Não se colhe figos de espinheiros, não é verdade? Não se colhe laranja de limoeiro. Pelo menos não se deve, né? Se alguém conseguir alguma vez, por favor, coloque aí no comentário e fala onde está essa árvore bendita que nós vamos lá estudar ela. Mas então, tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, os frutos amargos vêm. E a gente precisa aprender a lidar com eles. Precisa aprender a lidar com essas dificuldades, com essas mudanças. Ainda que esta mudança seja a desencarnação nossa ou de pessoas queridas. Lembra que tudo no universo está em eterna mudança? Nós também estamos. Nossa encarnação aqui, como nós brincamos lá atrás, comentando lá atrás, dificilmente vai durar muito mais que 100 anos. Se chegar nos 100 anos, já vamos estar no lucro. Muito lucro. Porque a maioria das pessoas não consegue uma encarnação tão longa. Então nós temos que começar a modificar a nossa forma de ver as dificuldades e as mudanças. É como Emmanuel diz, aquelas mudanças que provocam o nosso íntimo são aquelas que nós temos que mais prestar atenção. E Emmanuel ainda faz um convite e uma provocação no parágrafo final. Ele propõe que as nossas mudanças sejam com base na forma que Jesus agiria. Como é que é o título? Nos padrões de Jesus. E que essas mudanças de nossa parte sejam dos padrões de Jesus. Gente, quem costuma... Eu sei que muitos podem estar ouvindo aqui essa exposição e nunca ter frequentado a nossa casa, nunca ter ido fisicamente nessa casa. Mas a gente gosta a gente costuma cantar na casa para harmonização. E tem uma música que eu não vou me atrever a cantar, porque quem já me conhece sabe que meus dotes, eu quanto tenor, com meus dotes de cantor aí são negativos, né? Não teria que ensaiar muito com o pessoal lá do coral da casa para poder. Mas tem uma musiquinha, acredito que muitos conhecem, que fala assim que uma criança que pede para a pessoa que está cantando explique como ser feliz, né? Que é preciso para ser feliz. E a música propõe assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir como Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E daí ele conclui que ao chegar ao fim do dia, a gente vai perceber que o nosso dia foi muito mais feliz. E a proposta de Emmanuel nesse capítulo é exatamente a mesma. Que as mudanças que nós tenhamos que passar sejam as mudanças pautadas na forma de como Jesus agiria, como Jesus recomenda. Óbvio, nós ainda estamos encarnações distantes do padrão de excelência, vamos chamar assim, do Mestre. Mas a nossa necessidade de aprendizado e evolução ela é constante. E para que a gente sofra menos com essas mudanças, a gente precisa seguir esse padrão. Quando Jesus trouxe para nós que Ele era o caminho, a verdade e a vida,
Não tinha nota de arrogância, não, tinha nota de consciência. Ele tinha consciência que aquele era o caminho. E ele, na condição de orientador, estava orientando qual era o caminho. Ah, Edson, mas por que da forma de Jesus? Porque Jesus tem uma coisa, gente, que nós ainda não temos, que é sabedoria, aprendizado e vivência maior que a nossa. A gente aqui no Ocidente, a gente perde em geral muito isso. Mas costumava-se culturas orientais, as culturas antigas, não sei se hoje ainda mantém essa tradição, mas eles costumavam muito respeitar os anciões. Por quê? Eram pessoas mais vividas, com mais experiência. Claro que aqui a gente está dilatando essa experiência para em termos de reencarnação, né? Nós estamos dilatando ainda mais essa experiência. Mas Jesus já tem essa experiência, essa vivência, essa sabedoria desenvolvida. Então, quando a gente pega lá, exemplo do Jesus, por exemplo, e perdoa as ofensas, quando antes falava isso, a gente falava, ah, não, mas isso é coisa de Caxias, de Santinho, de Carola, né? Não, não perdoa não, bateu, levou. Hoje a psicologia já nos traz que isso, na verdade, é prejudicial para nós, né? Que a gente, quando nós acumulamos mágoa, rancor, raiva, além do prejuízo de caráter psicológico, também nos traz prejuízo de caráter físico. Desenvolve aí as gastrites, as úlceras, diversos estados patológicos que hoje a ciência já começa a verificar no corpo biológico. Isso é um exemplo. Quando Jesus fala também, para que nós recomenda que a gente não se apegue excessivamente às posses, a gente percebe, começa a perceber o porquê disso. Porque ela é transitória. E mais cedo ou mais tarde nós vamos deixá-las para trás. Quando Jesus recomenda enxergar no outro um irmão, enxergar no outro alguém querido, quando Jesus exemplifica que mesmo traído, mesmo negado, ele superou por isso, ele nos dá lições de vivência para a nossa existência. Quando Jesus compreende e aceita o seu próprio desencarne, ainda que de forma dolorida, ele, ele ainda deixa claro que era necessário aquilo. Ainda que não fosse o ideal, mas era o necessário naquele momento. Ainda que o ideal fosse que ele não precisasse passar por todo aquele perrengue que ele passou. Que nós não fôssemos tão rígidos em nosso coração. Mas ele aceita, ele compreende. Isso se chama sabedoria. Isso se chama vivência. Isso se chama aprendizado. Nós precisamos desenvolver isso. Começar, eu gosto sempre de usar um termo que a primeira vez que eu ouvi, eu achei tão lindo, tão maravilhoso que vocês podem ver que vira e mexe eu repito nas exposições. Que existe uma diferença entre nós aprendermos a doutrina espírita, conhecermos a doutrina espírita e nos iluminarmos com a doutrina espírita. Quando eu conheço a doutrina espírita, eu sei as lições, eu falo muitas vezes até de cor algumas questões do livro dos espíritos, eu explico o livro dos médiuns, eu falo. Maravilha, é bom. Mas quando eu permito que essa doutrina me ilumine, ela começa realmente a exercer o papel de consolador prometido. Porque eu já começo a verificar minha existência não como uma pessoa, como se tivesse uma única encarnação. Eu começo a verificar como alguém que tem a plena consciência que é um espírito imortal. Que ainda que eu perca esse corpo, eu vou continuar existindo. E com essa consciência que eu vou continuar existindo depois, eu não posso, como dizem por aí, me afundar, enfiar o pé na jaca nessa encarnação, porque eu vou ter que colher esses frutos, eu vou ter que lidar com tudo isso. Não se encerra tudo aqui. Quando eu começo a pensar, me iluminar com a verdade da doutrina espírita, com as lições trazidas pela doutrina espírita, começo a perceber, por exemplo, que o meu ente desencarnado não sumiu. Ele está num outro plano.
E por aí vai, que nós teremos tempo aqui para fazer um seminário só com isso. Mas voltando ao foco central, até para a gente encaminhar já para a finalização dessa exposição dessa noite, o que a gente precisa é começar nos padrões de Jesus, aprender a acompanhar essas mudanças, nos modificar até com base no evangelho que Jesus nos deixou, dos exemplos que Jesus nos deixou, com as lições que Jesus nos deixou. Porque esse é o roteiro, esse é o caminho para que a gente possa sofrer um pouco menos, tanto já de imediato com a nossa mudança, com a modificação da nossa forma de pensar, como a longo prazo. Parar de semear frutos mais amargos, parar de semear essas sementes, esses frutos que na hora que a gente tiver que colher, nós vamos ficar se lamentando. Chega disso para nós. A gente não precisa disso. Já está na hora de nós assumirmos o leme, o barco da nossa reencarnação. E uma forma disso é não sermos meros espectadores das mudanças e principalmente espectador chorão, que fica chorando, 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 se lamentando. Não, é parar e pensar o que isso está proporcionando para mim, o que isso está propondo para mim, qual é a lição que eu tenho que aprender disso. E começar a trabalhar, começar a me movimentar, começar a me esforçar. Quando a gente estiver estagnado muito tempo numa mesma coisa, no mesmo lugar, parar e pensar o que eu posso fazer para melhorar, o que eu posso fazer para modificar. Será que eu estou produzindo? Eu ainda estou animado? Eu estou com o mesmo entusiasmo? Eu estou disposto? Não. Então o que eu posso fazer para modificar isso? Como eu posso encarar a minha vida de forma diferente? Como eu posso encarar meu trabalho de forma diferente? Como eu posso encarar minha tarefa na casa espírita ou onde for diferente? Quando eu começo a encarar os meus familiares de forma diferente, a minha vida, a minha condição socioeconômica diferente, enfim, é nos modificar a forma de enxergar, é nos modificar a forma de ver, é começar a ver com os olhos de Jesus realmente. Uma vez eu assisti um filme que a temática do filme era assim, era uma pessoa, um andarilho, que ele parava numa cidade e ele ficava um tempo naquela cidade e começava a conviver com as pessoas da cidade, um bico aqui, um trabalho ali, uma coisa ali. E ele sempre fazia a seguinte proposta: o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Então é uma forma também de nós começarmos a modificar nossa forma de ver as mudanças e começar a modificar como encaramos as mudanças também. As mudanças que são propostas na nossa existência. E nós também propormos algumas mudanças. Como não? Nós somos capazes. Nós somos co-criadores, porque nós criamos dentro do nosso próprio universo. Nós criamos os nossos passos, nós somos arquitetos do edifício, da nossa iluminação, do nosso caminhar. Então por que não exercer essa capacidade que Deus nos ofertou de forma tão amorosa? Bom, hoje a gente fica por aqui com essa reflexão do porquê a gente não assumirmos os lemes, as rédeas das nossas mudanças e da forma que nós encaramos as mudanças da nossa existência e procurar propor essas mudanças nos padrões de Jesus, né? Como diz o capítulo aqui, as palavras de Emmanuel, que a gente possa realmente começar a assumir a direção, sermos os responsáveis pelas mudanças e quando elas vierem independente da nossa vontade, que nós não ficamos que nem o barco que fica para lá e para cá jogado pelas ondas, que a gente pega o leme e conduza direito a nossa embarcação chamada encarnação. Agradeço a presença de todos, agradeço a todos que estiveram aqui, dando palavras de incentivo, me ajudando com o retorno do áudio. Que Jesus, nosso Mestre, possa iluminar o nosso caminhar. Que os amigos e benfeitores espirituais possam estar sempre conosco, nos amparando, nos auxiliando, nos orientando. Agradecendo sempre o amparo e a orientação desses amigos da espiritualidade. Pedindo permissão a Deus para encerrarmos. E rogando, Pai, que a luz do seu infinito amor continue a nos abraçar, nos envolver,
nos orientar nesse caminhar, que nós possamos, Senhor, tomar em nossas mãos o leme da nossa encarnação, que possamos ser os responsáveis pelas mudanças positivas em nosso caminhar. E é que as mudanças que ocorrerem, que não nos parecer muito agradável, que nós possamos ter a serenidade de parar, de refletir e compreender que, acima de tudo, Pai, está o Senhor, o amor, com sabedoria, com justiça, nos orientando, nos iluminando e nos amparando. Obrigado, Pai bendito, nos ilumine e nos ampare, não apenas por hoje, mas pelo todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. E agradeço a todos, um beijo no coração de todos. Que Jesus, nosso Mestre, possa sempre estar conosco, nos amparando, nos iluminando, nos auxiliando. Fiquem com Deus, bom descanso e uma boa noite para todos.